Vida Longa CBN. Nesta edição do Vida Longa CBN, o médico oftalmologista especialista em glaucoma, Marcos Vianello, fala da importância do acompanhamento médico para a prevenção do glaucoma. Embora muitas vezes passe despercebida, a doença ainda é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Doutor Marcos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Vida Longa CBN. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer falar com todos vocês. Doutor Marcos, vamos explicar para os nossos ouvintes o que é o glaucoma, como que a gente identifica, como prevenir e tratar. Perfeito. São perguntas pertinentes e importantes porque o glaucoma é a doença que mais causa cegueira de forma irreversível no mundo, ou seja, é a doença que mais leva à cegueira e a gente não consegue reverter quando essa cegueira, então, está instalada no paciente. O glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico, que é o nervo que conduz a informação do olho, quando recebe a luz do ambiente, para o cérebro. Então, ele vai causando uma falta de comunicação entre o olho e o cérebro da gente. O glaucoma, então, é uma doença que a gente chama de neuropatia, né? Uma doença de um nervo, e por isso mesmo a gente não consegue reverter a lesão depois que ela acomete o olho do paciente. Então, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível do mundo. É uma doença, infelizmente, silenciosa, ou seja, ela não tem sintomas na grande maioria dos casos. E o paciente, quando percebe alguma alteração visual, é porque a doença já está em fase avançada. E lembrando mais uma vez que a gente, então, diante dessa fase avançada, a gente só vai conseguir estabilizar a doença, ou seja, parar onde que ela está. Mas eu não vou conseguir mais reverter a visão desse paciente. Que a palavra de ordem é prevenção, então, de uma doença que você não tem sintomas, você tem que regularmente ir ao oftalmologista anualmente para saber se você tem ou não tem, porque se você tiver, você vai pegar na fase inicial e vai conseguir tratar perfeitamente bem a vida toda, entendeu? Excelente, prevenção. Bom, ela é uma doença hereditária, ou seja, ela de pai para filho a gente vai herdando a condição do glaucoma? Não exclusivamente, significa que quando você tem pai, mãe, irmãos e avós com glaucoma, você tem 4 vezes mais chance de desenvolver a doença. Mas não quer dizer que você precisa ter alguém na família para ter a doença. Então, a hereditariedade é um fator de risco, ou seja, quem tem parentes próximos com glaucoma tem mais chance de desenvolver a doença. Mas não quer dizer que quem não tenha não vá ter. Ela acomete as pessoas com mais idade ou ela pode aparecer desde a infância, adolescência até a fase adulta? Ela acomete sim as pessoas com mais idade, especialmente acima de 60 anos, mas a gente tem vários tipos de glaucoma. Um deles é o glaucoma congênito, que acontece do nascimento aos 4 anos de idade. Depois você tem glaucoma juvenil, que acontece aí de 4 anos de idade até 40 anos de idade. E depois você tem o glaucoma do adulto, que podem se apresentar de várias formas. O glaucoma com a pressão alta, o glaucoma de ângulo fechado e o glaucoma de pressão normal. E a perda da visão, ela acontece de que forma? Ela vai perdendo as extremidades, é isso? Isso. Na verdade, o paciente perde primeiro o que a gente chama de contraste, ou seja, é como se o ambiente tivesse cada vez mais com menos luz. Então, por exemplo, dirigir numa estrada se torna cada vez mais difícil, em ambientes escuros ou nas transições claro-escuro. E sim, a visão ela se perde de fora para dentro, ou seja, o que você vê na periferia da visão vai se perdendo primeiro. Mas não é de forma tão nítida, não é uma linha preta que vai fechando, né? O paciente vai perdendo essa visão de cores periféricas, essa sensibilidade à luz. Então, até o paciente perceber, na maioria das vezes, já virou quase um tubinho na frente da visão. Então, em volta está tudo embaçado, com pouco contraste, mas ele está enxergando o centro da visão ainda bom. Então, às vezes ele faz um exame de letrinha com a gente no consultório, a visão está ótima. Quando você vai fazer o exame de campo visual, está muito alterado. E qual é a queixa que ele chega no consultório? Doutor, estou tendo dificuldade para dirigir, está meio nublado. Isso, é o paciente que começa a perceber isso, que a visão está fraca. Então, assim, opa, eu enxergava melhor, eu conseguia ver uma placa à distância, não estou vendo, eu achava que minha casa estava mais bem iluminada, eu
Às vezes eu estou reclamando que tem pouca luz e está todo mundo falando que não, está tudo bem. Às vezes a visão começa a ficar borrada, embaçada, você troca o óculos e não resolve. Então, esses seriam os sintomas iniciais do glaucoma mais comum, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, que acomete 70% da população. Uhum. E aí, o senhor mesmo disse, né, que no primeiro momento a gente vai para o teste da letrinha. Isto. Vou Uma descartar se ele coisa tem o quê? Uma miopia, um astigmatismo. Você pode ter alteração de visão. O teste da letrinha vai me falar qual que é o grau do olho desse paciente. Se você tem miopia, astigmatismo ou hipermetropia. Pronto. Uhum. Então, o teste da letrinha para a gente, na verdade, é o menos importante durante a consulta. Porque às vezes o paciente tem doenças graves, avançadas e ainda lê bem naquele teste. Então, é um erro comum que o paciente acha que enxergar bem letrinhas ou placas, ele tem uma visão saudável. Não é uma verdade. O que importa para a gente em consultório é medir a pressão do olho do paciente e fazer o exame de fundo do olho do paciente. Porque o glaucoma vai alterar um desses dois, ou os dois. Ou a pressão vai estar alta, ou a gente vai ver a lesão do nervo óptico no exame de fundo de olho para fazer o diagnóstico da doença e iniciar o tratamento, que, como eu disse, assim, tratando na fase inicial, não tem risco de desenvolver cegueira. Entendido. E aí, quando é que dá o start de que aquele paciente já tem o início de comprometimento? É quando ele está com a pressão ocular elevada? Não necessariamente. Existe um tipo de glaucoma que chama glaucoma de pressão normal, ou seja, mesmo com as pressões normais, o paciente desenvolve glaucoma. Então, tem vários tipos. O tipo mais comum é esse que você me perguntou. A pressão do olho normal é entre 10 e 21, ou seja, o paciente desenvolve uma pressão acima de 21 e a gente começa a ver essa lesão no fundo de olho, que é o nervo óptico. Ali você faz o diagnóstico, inicia tratamento, que hoje em dia é muito simples. Tem um laser que a gente faz em consultório, que é o SLT, que funciona super bem, é a primeira linha de tratamento, ou tradicionalmente aqueles colírios que todo mundo às vezes vê alguém usando. Fora isso, a gente em fases mais avançadas tem vários tipos de cirurgias para reduzir essa pressão ocular. Então, o tratamento inicial, precoce, ele é fundamental para a gente preservar a visão do paciente, porque é possível, sim, estacionar a doença independente do estágio. No estágio inicial, você vai enxergar bem a vida toda. No estágio final, a gente vai preservar aquela visão daquela maneira que você está ali. Uhum. Fala um pouquinho dos colírios e da chegada do laser também aos tratamentos oculares. Sim, olha só, o colírio até então, até 2, 3 anos atrás, era a linha chamada primeira linha de tratamento. Um paciente que chegasse no meu consultório com pressão alta, eu pensaria primeiro em iniciar os colírios para reduzir a pressão. Ok. Isso ainda é um pensamento válido, mas já existe um laser no mercado há cerca de 10 anos e os estudos científicos recentes mostraram que os pacientes que, ao invés de começarem com colírio, começam com laser, os pacientes que fazem o laser, eles progridem menos na doença, operam menos de glaucoma e vão desenvolver menos catarata ao longo do tempo. Ou seja, o laser ele tem melhor relação de custo-benefício. Ele acaba sendo mais barato do que usar colírio durante anos a fio. Ele dá mais conforto para o paciente, porque o paciente não tem que lembrar de pingar o colírio, e os colírios podem ter efeitos adversos, né, locais. E o paciente, então, está mais bem protegido no controle da doença, porque ele não vai progredir tanto na doença e ele vai ter menos chance de operar de glaucoma ou de catarata no futuro. Então, o laser é a primeira opção de tratamento, é o SLT. Não é um laser que tem disponível em todos os locais do país. Então, quando você não tem disponível o laser, você vai sim para os colírios, que na maioria das vezes o paciente tolera muito bem, você usa de 1 a 2 vezes ao dia, dependendo do colírio, e quando tem às vezes algum efeito colateral, é um olho um pouco mais vermelho, um olho um pouco mais ressecado, que a gente consegue contornar de outras maneiras no consultório, com colírios lubrificantes, por exemplo. Que é bastante tolerável, né? Bastante tolerável. Assim, é raro que a gente tenha algum paciente que não consiga usar um colírio, até porque a gente tem vários colírios. Então, eu posso usar um, não funcionou bem, ou não respondeu bem, ou reagiu com fez algum efeito colateral, eu posso trocar por outro colírio, né? E além do laser e do colírio, eu também tenho outras cirurgias que eu posso levar o paciente em bloco cirúrgico e realizar. Cirurgias de 10 minutos, cirurgias de 20, no máximo 30 minutos, que a gente também consegue resolver bem essas questões de redução de pressão. Doutor Marcos, e quando já há um processo já mais avançado de comprometimento do nervo, um comprometimento da visão? Pois é, doença avançada, a gente classifica o glaucoma em leve, moderado e avançado, né? O leve e moderado, como a gente falou, a gente geralmente trata com laser e colírio. Os casos avançados, geralmente a gente pensa como primeira opção em algum procedimento cirúrgico. A cirurgia mais antiga, que mais reduz a pressão do olho
e das mais seguras chama-se trabeculectomia, tem mais de 50 anos a técnica. Então, ainda é uma técnica que a gente chama de padrão ouro para reduzir a pressão do olho do paciente. Então, eu consigo, às vezes, reduzir pressões de 50, de 40, até de 60 para 10, 12 com uma cirurgia dessa. Então, as cirurgias são muito seguras, elas são muito confortáveis para o paciente, com recuperações muito rápidas, de 1 a 2 semanas, o paciente já está absolutamente normal novamente. É claro que cirurgia depende de cada um, da forma que o organismo vai reagir, mas as taxas de sucesso de cirurgia são na casa de 80%, ou seja, são taxas de sucesso de redução de pressão muito elevadas e muito seguras. Muito bom. Eu estou conversando com o médico oftalmologista Marcos Vianello e o assunto de hoje é o glaucoma. Doutor, o glaucoma leva à cegueira. Quais são os caminhos que esse paciente tem? Antes mesmo de desenvolver a cegueira, quando o paciente já tem um quadro que a gente chama de baixa de visão ou visão subnormal, é o ideal que esse paciente seja encaminhado a um especialista de visão subnormal, que é um médico oftalmologista especializado nisso. Então, se o paciente já tem visão subnormal ou já tem uma cegueira, né? Lembrando que cegueira não necessariamente é você não enxergar nada, é como se estivesse de olho fechado. Cegueira também é quando você enxerga muito embaçado ou muito mal, né? Ou quase nada, mas você ainda pode perceber luz no quadro de cegueira. É o baixa Então, esses visão? pacientes, baixa de visão, a cegueira legal, ela não é a cegueira absoluta, né? A cegueira legal é quando você tem abaixo de 20, 200 de visão, ou seja, você enxerga tudo, você ainda vê alguma coisinha, percebe a luz, percebe o vulto das coisas. Isso já é considerado cegueira, tá? Então, esses pacientes podem e devem passar pelo especialista em visão subnormal para fazerem um treinamento para voltarem a ter mais liberdade, mais dignidade. Ou seja, é possível, às vezes, usar algumas lupas eletrônicas para poder ler um jornal, uma revista, um extrato bancário. É possível você aprender a usar aquelas bengalas que ajudam você a sofrer menos acidente, a sinalizar às pessoas que você tem uma deficiência visual. E aquilo garante liberdade para o paciente. Então, o paciente acaba, quando ele é bem treinado, ele fica dependendo menos das pessoas. Então, a avaliação e encaminhamento para o especialista em visão subnormal, ela é importante para o paciente. Existe muito preconceito, às vezes, com o uso desses dispositivos, mas, infelizmente, é um conceito errado, que traz, muitas vezes, o paciente que não quer se submeter àquilo a ficar uma vida limitada, dependendo das outras pessoas, quando ele pode ganhar, sim, mais liberdade e independência no seu dia a dia. Para finalizar, doutor Marcos, o senhor, no início da nossa conversa, né, falou muito de prevenção. Então, é que eu queria que o senhor me listasse aqui o que as pessoas que estão nos ouvindo agora precisam se atentar e qual acompanhamento que é ideal. Fernanda, mensagens finais. Olha só. Quem tem mais risco de desenvolver glaucoma? Pessoas acima de 40 anos devem ir anualmente ao oftalmologista fazer o exame oftalmológico que inclui o óculos, a pressão do olho e o exame de fundo de olho. Isso é mandatório para todos nós a partir de 40 anos, uma vez ao ano. Outra coisa é, se você tem história na família próxima de glaucoma, se você sofreu algum trauma no olho durante a sua vida de forma importante, se você é da raça negra, que tem mais chance de desenvolver glaucoma, e se você fez uso, por exemplo, de alguma medicação de corticóide durante um tempo grande ou está fazendo uso, você tem uma chance de desenvolver glaucoma maior do que o normal. Então, fique mais atento ainda a isto. Uma vez que você fez o diagnóstico de glaucoma, e o ideal que seja na fase inicial, você vai iniciar o tratamento que o médico oftalmologista vai te indicar, seja laser, seja colírio, seja cirurgia. Importante é que seja feito o diagnóstico na fase inicial, através desses exames anuais com o oftalmologista, e que você seja disciplinado no tratamento. Um paciente que tem glaucoma, ele vai fazer um controle de 6 em 6 meses no consultório, no máximo de ano em ano. Acima desse período não está sendo bem controlado, não está sendo bem tratado. Então, geralmente, o controle depois passa a ser semestral para a maioria dos pacientes. E a palavra de ordem, mais uma vez, é ir no oftalmologista, fazer exame de fundo de olho, de pressão ocular, para saber se você tem ou não tem essa doença, e não só o glaucoma, né, como as outras doenças oftalmológicas, no exame de rotina a gente detecta, e tudo que se trata na fase inicial, a gente tem uma ótima resposta. Para vocês terem uma ideia, 80% da cegueira causada pelo glaucoma, ela é prevenível, ou seja, a gente não precisaria ter 80% dos pacientes que perderam a visão pelo glaucoma se a gente tivesse tratado na fase inicial. É isso.
Doutor Marcos, foi um prazer e uma honra conversar contigo no Vida Longa CBN deste sábado aqui no nosso CBN Vitória. Vida longa para o senhor, viu? Obrigado, Fernanda, a você e a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de esclarecer sobre uma doença tão importante. Vamos prevenir o glaucoma. É isso. Bom final de semana. Obrigado, um abraço. Eu conversei com o médico oftalmologista Marcos Vianello.